Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo dessa nossa série. Meu nome é Paula Frota, como vocês já sabem, e eu sou mãe da Júlia, meu anjo de luz. Bom, nessa nossa trajetória, a gente já passou a nossa primeira noite da UTI, já tivemos aquela longa conversa, né? Eu e a Júlia já conversamos muito na primeira noite. Ali eu defini então o que era Deus, eu defini todas as minhas crenças, eu entendi que eu não tinha medo da morte, que a morte para mim era só uma passagem, que o meu maior medo era o apego, era eu me manter apegada e depositar por conta desse apego, dessa imaturidade, dessa minha inabilidade de lidar com as minhas próprias feridas, de não saber ser capaz de ser responsável pela minha própria felicidade, de depositar essa responsabilidade nas costas da Júlia, de colocar isso, né, de peso para ela, sendo que logo ela, que era meu bebezinho, como que eu poderia fazer isso? Então que meu maior medo era o apego, era não deixá-la livre, era fazer com que ela fosse ali escrava dos meus desejos, das minhas feridas e da minha satisfação. E não era isso que eu queria. Então, depois de conversar, de explicar para ela, né, que não era esse o papel dela, de explicar de que ela não me devia nada e de entender que ainda que durante a minha vida eu iria sim errar em relação ao apego, eu iria sim ainda errar em relação ao controle, que talvez por algum motivo eu ainda ia sim colocar o peso da minha felicidade na mão de outra pessoa, mas que com a Júlia ela seria a oportunidade de eu fazer mais e melhor, de eu elaborar melhor isso, de eu aprender a trazer essa autorresponsabilidade para mim, porque a ela nada me devia, porque ela não tinha esse peso e eu não queria fazer isso com ela. Então, diante dessa minha escolha, desse meu desejo de não querer sobrecarregar a minha filha, de querer apenas que ela fosse livre, leve, feliz e que diante da felicidade dela, das escolhas dela, eu também estaria feliz. Depois de escolher tudo isso, de colocar tudo isso para ela, de conversar com o Luiz, passamos ali aquele sábado todinho juntos. Então chega a hora do Luiz ir embora de novo. E eu me vejo ali de novo sozinha no hospital. E meu coração se aperta de novo de estarmos só eu e a Júlia. Não que isso fosse ruim, porque eu aproveitava esses momentos para me deliciar com ela. Apesar do meu coração estar muito apertado, porque eu já não podia pegar ela no colo, porque eu ainda não podia estar com ela em meus braços, alinhando, acariciando como o meu coração, como o meu corpo me pedia. Mas eu entendia que era pro bem dela, então era o nosso momentinho de estar ali, só nós dois conversando. E ali, diante daquele momento de estarmos todos ali, né, sozinhos, o Luiz indo embora para casa, meu coração angustiado dele estar indo sozinho e ficar uma noite toda sozinho, eu estar ali com a Júlia e ficar sozinha também, de não podermos estarmos nós três juntos. Diante daquilo, eu comecei a refletir, ok, eu entendi que o meu maior medo era o apego, eu consegui trabalhar isso dentro do meu coração, eu consegui trabalhar isso dentro de mim, né? Eu estava conseguindo me manter calma, serena, o Luiz também, porque ao longo daquele dia nós conversamos muito sobre o que era o apego, sobre como nós deveríamos rezar para a Júlia, que a Júlia era a protagonista da própria história dela, que nós estávamos no caminho certo, de que estávamos ali para apoiá-la, e a gente sentia uma felicidade, uma paz, uma tranquilidade, de estarmos presentes no momento presente. Então, para nós, toda a trajetória que eu, a Júlia e o Luiz tínhamos percorrido até aquele dia tinha sido perfeita. Né? Nós estivemos presentes, a Júlia se sentia amada, a Júlia se sentia amparada, se sentia querida pela gente. A gente tinha certeza disso, porque a gente cuidou dela com toda a devoção do mundo. A gente deu todos os banhos, a Júlia dormia com a gente colocava ela para dormir. Ela tinha sido, assim, muito amada durante todo aquele período. Então a gente não tinha, a gente olhava para trás e o passado ele era apenas uma história tão gostosa de se relembrar, era uma sensação nostálgica, sabe? A gente gostava de lembrar, às vezes a gente ficava vendo um vídeo dela rindo, uma situação assim. E o pra frente não importava muito, porque a gente tinha esperança de que, mesmo com os resultados dos exames dando errado, mesmo assim mostrando que ela não estava estável, né? Ela não estava se estabilizando. Cada exame mostrava um pouquinho de uma piora, mas que ainda havia esperança, que ainda podia se estabilizar. Então a gente mantinha o nosso coração nessa esperança. Mas sem a aflição, sem dando tempo ao tempo, sabendo que o tempo naquele momento era a coisa mais preciosa. Então a gente estava só no presente, estar no presente ali fez não ter angústia, fez não ter ansiedade, fez não ter sofrimento, parece, sabe?
A gente estava ali, a gente estava nós três durante o dia, a gente ficava no quarto, a gente rezava, a gente conversava com a Júlia, a gente cantava com ela, a gente contava histórias engraçadas, né? A gente explicava para ela o que estava acontecendo toda vez que ia fazer um exame, a gente falava da potencialidade dela, de que se ela quisesse, ela tinha força para ficar boa, que só dependia, né, que ela poderia escolher o que ela quisesse, que nós estávamos ali por ela e para ela o tempo todo, que tinha muita gente rezando, enfim, a gente ia passando toda essa energia, né, e as pessoas até comentavam, nossa, é tão gostoso entrar no quarto de vocês. Nem parece, quando a gente entra aqui, as enfermeiras até brigam para virem aqui, porque é sereno, é tranquilo, tem uma paz aqui dentro. E a gente ria, né? A gente achava engraçado, que elas falavam, nem parece que a gente está entrando num quarto de UTI, que é uma situação grave. E ali era o que a gente tentava manter. E era eu, o Luiz e a Júlia, a gente conversando muito. O Luiz vai embora. E naquele momento em que o Luiz vai embora, eu começo a pensar sobre, ok, eu sou mãe da Júlia. Eu já entendi que eu não vou ser apegada, de que minha filha não tem responsabilidade nenhuma sobre a minha felicidade, mas qual é a responsabilidade que eu tenho sobre a felicidade da minha filha? Qual é a responsabilidade que eu tenho sobre, ou não só a responsabilidade, mas qual é, né, o poder que eu tenho, literalmente o poder mesmo, que eu tenho diante daquelas circunstâncias, sem invadir o espaço dela, sem eu colocar, né, tipo, como se eu soubesse o que é melhor para ela, porque aí já seria soberba, já seria arrogância da minha parte, mas como mãe, eu não posso rezar para minha filha ser curada? O que é ser curado? E ali eu fiquei pensando sobre isso, eu falei, não, eu tenho sim o direito, como mãe, eu nutria minha filha, eu gerei minha filha dentro de mim, eu dei espaço para que ela fizesse o seu corpinho, eu trouxe ela à vida. Eu estava ali, aceitei esse papel de cuidar dela, de nutri-la, de orientá-la em tudo aquilo que ela fosse precisar. Então sim, eu tinha o direito de pedir, mas não de pedir a cura de acordo com o meu ego, a minha vontade, né? Não de pedir desta maneira. Mas eu tinha sim o direito de interceder por ela. Por que não? Pensando nisso, refletindo sobre isso, nesse direito de ser mãe, de estar ali zelando pela minha filha, para que ela se sentisse amada, amparada, eu falei para ela, eu falei, filha, mamãe agora vai fazer uma oração, uma mentalização aqui com você. Porque como sua mãe, para mim o que importa é você não sentir dor, é você não sofrer. Seja o motivo que for pelo qual você está passando, né, por qual todos nós estamos passando o que estamos passando, o que importa para mim é você ser curado daquilo que você precisa ser. E como sua mãe, eu tenho o direito e eu tenho o dever de fazer isso por você. Porque já diz, né, na Bíblia dizia, e eu contei para ela, que uma migalha de amor cura uma multidão de pecados. Então, independente daquilo das circunstâncias que haviam feito a gente estar ali naquela situação, se fosse por amor, se fosse por evolução, se fosse por colheita, não importava o que fosse. Importava que ela era capaz de fazer as próprias escolhas, que ela tinha essa força e que ela era amada e tinha amor o suficiente para se curar daquilo que ela precisasse ser curada. E que então naquele momento eu iria assim interceder por ela. Então eu comecei a rezar ali naquela escadinha onde eu ficava empoleiradinha, quase que a madrugada inteira, sem sair dali do lado dela. E duas coisas me chamaram a atenção antes de eu contar como foi esse movimento de fazer essa oração e essa visualização. Foi que no momento em que eu intencionei que eu ia começar a rezar, nenhuma enfermeira mais entrou no quarto até o final dessa minha oração. E quando eu comecei a fazer, o quarto estava 18 graus, assim, e conforme eu fui rezando, foi me dando um calor, foi me dando, né, uma sensação de estar quentinho ali, de amplitude, de expansão, que eu nunca experimentei isso na minha vida, e eu não sei se um dia eu vou experimentar isso de novo, mas foi uma sensação muito boa. E ali, ajoelhada, naquela escadinha, para ficar perto da Júlia, né, do rostinho dela, e eu comecei a falar para ela, eu falei, filha, hoje foi sábado de aleluia, amanhã é domingo de Páscoa. Domingo de Páscoa significa renovação, renascimento, e eu acredito, eu tenho fé que esse renascimento, ele não é só, né, em relação a Jesus lá, que ressuscitou no terceiro dia, que tem toda a história, a simbologia, mas eu acredito que de fato, no coração de cada um de nós,
né, que nesse momento da Páscoa seja esse simbolismo do renascimento, dessa renovação, dessa religação entre o que é bom, belo e sagrado, o espírito do nosso corpo, sabe? Que a gente consegue fazer essa reconexão. Eu acredito que o renascimento é isso, é você olhar para tudo que a gente pode deixar pelo caminho, aquilo que já não nos serve mais, e que nós podemos renascer, que nós podemos florescer com o que há de melhor em nós e estruturar isso dentro da gente. Então é com essa intenção que eu vou interceder por você. É com essa intenção que eu te peço permissão para rezar por você. Porque como sua mãe, eu posso pedir o que for, mas eu preciso respeitar aquilo que você quer. Eu posso supor e achar que eu conheço o que seu coração precisa, mas quem sabe de fato disso é seu anjo da guarda, é Nossa Senhora, é Jesus, é Deus, são as pessoas que estão do outro lado, são as pessoas que conseguem ter acesso maior, a um vislumbre maior de toda essa realidade, que nós, que ainda estamos tão pequenos aqui vivendo essa realidade, a gente ainda não consegue ter noção de tudo isso. Então eu quero pedir permissão para você, como sua mãe, então, eu vou começar essa oração e essa visualização. E ali eu me coloquei de joelho, então eu comecei a visualizar, a pedir a presença do meu anjo da guarda, do anjo da guarda da Júlia, que uma vez que eu estava limitada nesse corpo físico, naquela presença onde eu não conseguia sentir nada ou ver nada, que então eles que estavam mais próximos de nós, que eles pudessem se fazer presentes e que meu anjo da guarda pedisse a permissão para o anjo da guarda da minha filha, que a minha intenção era de amor, que era de bondade, né, que ela fosse curada daquilo que ela precisa. Que diante, né, que se de fato o amor, uma migalha de amor é capaz de curar todos os pecados do mundo, independente do que fizeram a gente passar por tudo aquilo, que nós pudéssemos então ser curados daquilo que precisávamos. Eu, Elo, Luiz e qualquer outra pessoa que estivesse naquele hospital, que estivesse passando por qualquer situação, que também pudesse ser expandido e pudesse ser tocado por esse amor, que todo o amor que transbordava do meu coração pudesse chegar a qualquer pessoa que precisasse. Fosse a mãe do quarto do lado que também estava em joelho, pedindo pelo filho que estava no leito dela, fosse a mãe que estava recebendo o nenenzinho que estava nascendo e que aquela criança fosse abençoada ao longo da vida dela, qualquer pessoa que estivesse ali precisando desse amor, que ele transbordasse e chegasse a qualquer pessoa. Então, pedindo essa permissão e nessa intenção de amor, eu pedi então eu visualizei esses dois anjos sobre a gente. E eu fui visualizando essa pirâmide, então estava eu e a Júlia, os nossos anjos da guarda, sobre nós. Em cima deles eu pedi então a proteção, a sabedoria, a força e a cura de São Miguel, São Rafael e São Gabriel, que todos eles ali pudessem emanar uma luz azul, né, de proteção, de força, de paz, de serenidade, uma luz verde de cura, que tudo aquilo que precisasse ser curado em nós, principalmente na Júlia, fosse na parte física, fosse na parte espiritual, que tudo aquilo pudesse ser curado naquele momento, que a minha filha se sentisse forte, capaz, que ela sentisse todo o amor, e que uma luz dourada também envolvesse a gente ali naquele momento, trazendo muita proteção, muita sabedoria, muita paz, para que a gente pudesse sentir essa potencialidade, toda a sabedoria que a nossa alma trazia. Acima de nós, então, eu visualizei Nossa Senhora, né, principalmente Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, que é a medalha com quem eu carrego comigo sempre. E na medalha ela tem aqueles raios que saem das mãos dela ali, né, que são os raios de graça. E ali a única graça que eu pedi é que aquele amor se multiplicasse, que aquela potencialidade de luz e de energia se fizesse valer por todo o hospital, para cada pessoa que estivesse ali em oração, para todas as pessoas que estivessem precisando naquele momento, que aquilo apenas se potencializasse acima de nós e que potencializasse aquela oração e todo o meu amor para a Júlia, e que a Júlia mais uma vez pudesse ser curada de tudo aquilo que ela precisava ser, que tudo aquilo que ela precisava ser curada, ganhar consciência que aquilo fosse permitido e fosse feito. E acima de Nossa Senhora que estivesse Jesus Cristo, que naquele momento tão simbólico, naquela madrugada, né, na véspera da Páscoa, que ele fizesse valer aquele renascimento, que renascesse no coração de cada um de nós, de cada uma das pessoas envolvidas, de cada uma das pessoas que oravam pela gente naquele momento, que pudessem fazer valer então esse amor, esse renascimento, que cada um de nós pudéssemos respeitar, né, uns aos outros como somos e as suas próprias escolhas, e que o meu coração tivesse a sabedoria de respeitar as escolhas da minha filha naquela instante.
E ali eu fui rezando, eu fui pedindo, o quarto foi ganhando um calor, né, essa expansão que eu não sabia explicar. E depois daquilo eu rezei um terço, em agradecimento, na certeza de que estava sendo feito, na certeza de que aquela energia toda tomava conta da gente, de todo aquele hospital, na certeza de que um coração de mãe aflito pode interceder sim pelo seu filho, porque em nenhum momento eu quis fazer valer a minha vontade, mas sim sempre a vontade da Júlia. Eu só quero que a minha filha seja curada e que ela receba todo esse amor e que ela saiba de onde ela veio. Pedi para que Nossa Senhora pudesse me acolher e me dar sabedoria nos momentos em que me faltasse, para que não me desamparasse naquela hora. E depois de ficar ali mentalizando tudo aquilo por mais de 1 hora, rezando, conversando, meditando, né, naquela visualização mesmo, como se fosse um triângulo, como se fosse uma pirâmide, eu ali naquele momento de visualização, eu fui ficando com muito sono, foi me dando além da paz que eu estava sentindo, eu fui sentindo uma certeza de que aquilo havia sido feito e acolhido, sabe, por todas as pessoas, por todos aqueles espíritos de luz. Eu pedia que só os melhores acompanhassem e orientassem a Júlia. E eu pedia para que o meu coração pudesse sempre se sintonizar com o dela, para que eu conseguisse entender o que minha filha precisava de mim em cada instante, para que eu pudesse atendê-la e socorrê-la. E aquilo foi me dando um sono, uma paz, uma tranquilidade que eu também não sabia explicar, como, não sei dizer. Então eu beijei a Júlia, falei, filha, tá feito. A mamãe tem certeza que você já está curada daquilo que você precisa. Não é o que você precisar, que o seu cérebro tá curado, que o seu corpinho, se você quiser, vai ficar ótimo, sabe? A mãe tem certeza que você tá curada e que quando a gente tirar a sedação de você, quando amanhã chegar o momento da gente começar a tirar a sedação, que faz o seu corpinho ficar relaxado e dormir, que você vai acordar. E para mim acordar era acordar desse lado, para mim acordar era estar perfeita, para mim, né, para mim a cura naquele momento quando eu imaginava era ainda tão pequena, né, diante daquela situação, eu ainda imaginava essa cura sendo feita com a Júlia acordando, com a Júlia voltando sem sequelas, era isso que eu imaginava que era para mim. Mas em nenhum momento eu pedi isso, era só o que meu coração sentia que era. Mas o que eu pedi era que a Júlia fosse curada naquilo que ela precisava ser. Eu sei que depois de tudo aquilo, depois de todas essas conversas, daquela visualização, do calor todo, eu dormi. Eu não vi mais, porque enquanto eu orava, enquanto eu estava ali, até eu finalizar o terço, nenhuma enfermeira entrou no quarto. Eu sei que depois que eu dormi, eu acordo já era umas 7h30 da manhã, mais ou menos. O dia estava clareando. Eu acordo com um dos anestesistas que participaram da cirurgia da Júlia ali, no quarto. E aí eu olho pra ele e falo, nossa, João, tudo bem? Ele falou, não, Paulo, tá tudo bem, eu não quis te acordar. Eu só vim aqui ver a Júlia, ver como é que ela tava, tudo, porque o meu plantão termina hoje e eu não vou, se vocês forem embora pra casa, eu não vou ter oportunidade de vê-la de novo. Então, é isso. Então, eu falei, então tá bom, fica à vontade. Ele falou, eu queria passar aqui pra fazer uma oração por ela. Eu falei, toda oração é bem-vinda. E aí eu dormi de novo. Depois ele se despediu, aí a hora que eu acordo, ele está falando tchau pra mim, e me manda um abraço pro Luiz. E na hora que ele tá saindo do quarto, eu falo assim, João, daí ele falou o quê? Daí eu falei, a Júlia tá curada. Dele é mesmo? Daí eu falei, é. Eu fiz uma oração essa madrugada, eu não sei dizer, mas o meu coração me diz que a minha filha tá curada. Que a minha filha vai começar a acordar, que a minha filha, a partir de hoje, ela começa a acordar. E ela tá curada. Daquilo que ela precisou, ela foi curada. E aí ele fala, nossa, Paulo, eu espero que realmente dê certo, eu espero que realmente seja isso. Eu falo, não, eu tenho fé, vai ser. E ele vai embora, eu continuo dormindo, o Luiz chega, o domingo começa a passar, e a hora que o Luiz chega, eu falo a mesma coisa pra ele, falo, amor, então eu fiz essa oração à noite, tudo, não sei o quê, eu pedi, né, e eu mentalizei, eu visualizei, me deu uma paz, eu tô sentindo uma paz, eu tô numa alegria, eu tava numa felicidade, que era quase surreal, porque a minha filha estava entubada, internada, os exames, né, não estavam estáveis, mas a certeza do meu coração de que a Júlia havia sido curada daquilo que ela precisava ser era tão grande e tão inabalável que eu não sabia explicar. E aquilo, ao olhar para a Júlia, eu sentia a Júlia numa paz, eu sentia a Júlia numa felicidade, era como se a felicidade dela emanasse dela, sabe?
era uma paz muito grande. Ela tava ali, quietinha, entubada, mas eu olhava para ela, eu sentia minha filha desse jeito, eu sentia ela tranquila. E aquilo me dava felicidade, aquilo me deixava tranquila. E o Luiz também. Então nós dois estávamos muito em paz. E aí foi assim o nosso domingo de Páscoa, a gente passou o domingo ali no hospital, de novo no quarto, a gente não saía quase do quarto para nada. A gente saía muito pouco para beber uma água, um café, comer e voltar correndo. Mas a gente, como a gente tentava não deixar a Júlia sozinha, então a gente só fazia isso se tinha algum tio do Luiz, que era médico, que ficava no hospital, que eram as únicas pessoas que podiam entrar na UTI até aquele momento. Quando um deles passava para visitar, para ver a gente, para ver se a gente estava precisando de alguma coisa, era o momento em que a gente saía do quarto, porque a gente falava assim, olha, a gente só precisa ir tomar um café, tomar um ar, né, tomar um sol, fica aqui com a Júlia fazendo companhia, que a gente já volta. Então eu falava, filha, agora você vai ficar com o titio, agora você vai ficar com não sei quem. E a gente não deixava ela sozinha. E aquele domingo passou, e então a minha irmã passa pra me buscar pra eu poder tomar um banho, porque eu já não queria, já tinha 2 dias que eu não voltava pra casa, que eu não queria voltar. E aí eu falei, não, eu preciso tomar um banho, né? Amanhã minha filha vai acordar, vai dar tudo certo, não sei o quê. Eu tava nessa positividade muito grande. A minha irmã me pega pra ir pra casa. E eu tô ali em casa conversando com ela, fala, você não quer dormir? Eu falei, não, eu tô tão eufórica, eu tô tão feliz que eu não quero, não quero dormir, tá tudo bem, eu tô tranquila, eu tô em paz, sabe? A Júlia tá bem, eu sinto que a Júlia tá bem, pra mim é só isso que importa. Que a minha irmã até achei um pouco estranho, né? Ela falou, nossa, Paula, você sabe que a sua filha tá no UTI? Eu falei, não, eu sei disso, eu sei que ela corre risco, eu sei que ainda tem, mas é o meu coração me dizendo, eu não sei explicar. Então eu tomo um banho, a gente conversa um pouco, eu volto pro hospital pro Luiz poder vir embora. E aí nessa hora que eu tô entrando, que eu tô passando pela porta da UTI, eu começo a sentir um frio na barriga. Um frio de despedida, como se uma sensação de morte. E aquilo me dá um pouco de pavor. Eu chego no quarto, o Luiz tá lá, e aí o Luiz fala assim, nossa, eu tava tão bem até agora. Eu falei, eu também. Ele falou assim, eu tô sentindo uma coisa estranha. Eu falei, eu também. E aquilo me deixa mais agoniado um pouco. A gente conversa, o Luiz precisa ir embora, e naquele momento que o Luiz vai, parece que junto com ele vai toda a minha fé, toda aquela esperança, e me dá um desespero. Eu começo a mandar mensagem pra minha irmã, pra alguns amigos, e falar, gente, minha fé minha fé abalou aqui, eu não sei o que aconteceu, eu tô com uma sensação estranha, tô com frio na barriga, eu tô com medo que parece que a Júlia vai morrer. E aí eu começo a me questionar, cadê toda a sua certeza? Cadê a certeza de que ela foi curada? E eu falo, eu tenho certeza que ela foi curada, mas eu não sei, tem alguma coisa me dizendo que minha filha tá indo embora. E aí eu peço principalmente, né, pra minha irmã, que era a pessoa que mais conversava ali, falo assim, eu preciso ter fé agora, me ajuda a restabelecer minha fé, eu não posso perder minha fé agora. E a gente começa a rezar, e eu começo a pedir pra essa fé voltar, pra sabedoria voltar. E ali, né, diante de tudo aquilo, eu descubro, nunca tinha ouvido falar sobre Theta Healing, sobre nada disso, mas tem uma moça que me manda mensagem e a gente começa a conversar e ela começa a me atender. E aí eu mando uma mensagem pra ela, né, e ela fala, não, Paulo, eu vou te atender agora, isso já era próximo de meia-noite. E eu falo pra ela, minha fé, ela tá indo embora, eu não sei o que fazer e tudo mais. E ela faz ali uma meditação comigo, tudo. E ela fala, Paula, tá tudo bem você sentir. Se você tá com medo mesmo, conta pra Júlia que você também sente medo e conta pra ela os seus medos. Tudo bem, porque ela já sabe, você já liberou ela da responsabilidade, você já pegou o que era seu pra você já deu o que era a liberdade dela pra ela, você já tem certeza no seu coração que ela tá curada. Então agora chegou a hora de você sentir os seus medos. E tá tudo bem você sentir os seus medos. Então foi isso que eu fiz. Aquela noite de domingo de Páscoa, daquele dia que tinha sido maravilhoso, daquele dia em que, pela primeira vez, eu não contei isso pra vocês, mas ali antes de eu ir embora pra casa, a médica me deixa segurar a Júlia por 5 minutos no colo e foi o momento mais feliz, porque eu tive minha filha nos braços de novo, então foi meu presente de Páscoa, além da sensação e da certeza de ela estar curada. Eu pego a Júlia no colo de novo, né? Eu canto pra ela, eu beijo a minha filha, ali mesmo entubada, mesmo com aquele monte de aparelhos, a médica acaba me dando esse presente de Páscoa ali. Eu devolvo a Júlia pra cama e daí eu vou pra casa. Então eu tava, né, naquela mistura de emoções. E ela fala, explica tudo isso pra ela.
E é isso que eu passo aquela noite fazendo então. Eu passo aquela noite inteira falando pra Júlia que eu tava sentindo uma sensação ruim, eu tava com um pouco de medo e como eu lidava com esses medos. Então eu ia falando, filha, a escolha é sua, você não tem responsabilidade nenhuma de fazer aquilo que não for da sua vontade. Mas como sua mãe também, eu vou te contar o porquê que o meu coração quer que você fique bem, saudável, que você escolha ficar. E ali eu começo a contar pra ela, então, com meu coração já muito apertadinho, falando pra ela o porquê que eu gostaria que ela acordasse, o porquê que eu gostaria que ela ficasse, que ela escolhesse ficar deste lado. E ali eu começo a contar pra ela que eu queria ouvir a voz dela pela primeira vez. Ali eu começo a contar pra ela que eu queria saber qual que ia ser a fruta favorita dela, que eu queria ensiná-la a andar, além de lidar com as emoções, além de lidar com os sentimentos, que eu queria ensinar ela a andar, que eu queria ver quais iam ser as escolhas que ela ia fazer na vida, se ela ia querer casar, se ela ia querer ter filho, como seria tudo isso, em que momentos eu ia poder ajudá-la. Ver ela descobrindo o mundo, vendo que existem outros países, outras culturas e como ela iria se desenvolver e como ela iria se adaptar a todas essas novidades, né? O que ela ia achar de tudo isso, qual ia ser a opinião dela em relação às coisas. Eu queria entender e eu queria ver quais seriam as contribuições que eu já achava ela tão maravilhosa, quais eram as contribuições que ela ia deixar no mundo ao longo da existência, da jornada dela. E que eu ia estar ali para aplaudir, para estar perto dela. E aquela noite foi passando e eu fui contando tudo isso, todas as minhas expectativas, sabe aquelas expectativas de mãe que quando a gente tá grávida a gente faz? Ai, quando meu filho casar, quando meu filho não sei o quê, quando meu filho se formar, porque a faculdade, né? Que são as nossas expectativas, não são as histórias que eles vão seguir, mas que eram nossas. Eu explicava, falava, filha, é impossível a gente não criar determinadas expectativas diante das pessoas que a gente ama, porque a gente deseja o melhor para eles, e diante da nossa realidade, a gente acaba colocando um pouco isso pra vocês, sabe? Então eu fui contando tudo isso pra ela. Eu passei essa noite toda e aí eu chorava um pouco, eu cantava e eu falava, filha, tá vendo? Tá tudo bem a gente ter, né? A mamãe tá aqui, a mamãe tá expondo tudo isso pra você, tá tudo bem, porque, mais uma vez, você nada me deve. Mas não seria justo você também não saber do que se passa dentro do meu coração, daquilo que o meu coração tá sentindo. Né? E o fato de eu falar pra você deixa ele mais tranquilo, deixa ele mais leve, mas não significa que você tem que cumprir tudo aquilo. Até porque você pode ter certeza que a mamãe não cumpriu suas expectativas que o vovô e a vovó tinham sobre ela, o papai é a mesma coisa e você é a mesma coisa. Mas são desejos, eu tenho desejos e os meus maiores desejos são relacionados a ver você crescer. E eu sei que isso, de um jeito ou de outro, eu vou fazer. E a gente vai estar junto o tempo inteiro. Independente das escolhas que você faça. E a mamãe está aqui com você. Eu sei que colocar tudo isso pra fora foi me trazendo uma tranquilidade, foi me trazendo uma paz. Aquele medo foi se acerenando de novo, foi decantando de novo. A segunda-feira chega. Junto com a segunda-feira, vem outros resultados de exames, né? E mais uma vez aqueles resultados vão mostrando uma certa piora, vão mostrando uma certa como eu vou explicar? Instabilidade mesmo, o oxigênio já não estava mais chegando no cérebro da Júlia, cada vez o exame que a gente fazia, que a gente repetia, estava mostrando de que o cérebro dela já não estava mais dando conta de chegar à oxigenação, que estava cada vez mais inchado. E ali os médicos vêm pra gente então com uma notícia, né, a qual não chega a me destabilizar, mas já começa a dar indícios do que a Júlia estava começando a escolher para ela. E mais uma vez aquele medo vem e toma conta do meu coração. Mas tudo isso eu conto para você no meu próximo vídeo. Até lá!